É porque aconteceu algo que com o Ciro Nogueira, muito triste. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo não aconteceu. Mas é que aconteceu de o ministro do Não, meu Supremo Tribunal avião Federal, continua André aqui. Mendonça, que Meu avião relata o continua caso. aqui. Tá aí no seu heliponto, né? Tudo bem. Então é isso. Ele Tá no meu. determinou o bloqueio Tá aqui. judicial de uma aeronave. É uma Beech Aircraft, que é registrada no nome do Ciro Nogueira. Um avião aí avaliado em 10 milhões de reais. Não sei qual é o valor do seu, mas acredito que esteja nessa média aí. Foi assinada nessa quarta pela Agência Nacional da Aviação Civil e essa decisão determina aí o sequestro e a indisponibilidade desse avião enquanto durarem essas investigações. A gente sabe que o senador é investigado pela Polícia Federal sob suspeita de ser um dos braços de atuação do Daniel Vorcaro. Segundo o relatório encaminhado ao STF no dia 10 de maio, o Vorcaro e o Ciro tinham ali uma relação envolvendo interesses políticos e financeiros. Os investigadores eles afirmam que o senador teria atuado em favor do Banco Master lá no Congresso e, paralelamente, recebido vantagens econômicas e patrimoniais. O Metrópolis não conseguiu contato com a assessoria do Ciro para se manifestar, mas, claro, o espaço está aberto. Bom, Ciro Nogueira é um dos nomões do Centrão que está na teia de investigação, né? Ele nega que tenha praticado qualquer irregularidade envolvendo o Banco Master ou o que quer que seja. Agora, acusa perseguição, né? Liga os eventos à sua disputa eleitoral no Piauí. Agora, eu lembro também que o Ciro não pode acusar, e ninguém pode acusar, e isso tem um aspecto negativo, já digo, isso que eu vou falar, pode acusar o André Mendonça de ser um ministro que esteja a serviço do governo Lula, dos adversários do Centrão, dos adversários da direita, né? Muito pelo contrário, ele, digamos assim, ideologicamente, ele pertence justamente, como eu brinco sempre, a essa enfermaria. É o Mendonça que está fazendo isso, portanto, indicado pelo Lula, fazendo as vontades do Lula. Não. Não é. Definitivamente não é. Né? Interessado em prejudicar um aliado do Flávio. Por que estaria interessado em prejudicar um aliado do Flávio? Né? O pedido da Polícia Federal é despropositado. Entende-se que, se despropositado, o ministro não acataria. Né? Veja, mas isso que eu falei trai um momento ruim, né? Em que você fica especulando sobre qual é a posição do ministro do Supremo para saber, então, se a decisão dele foi isenta ou não. Que é uma coisa que se instalou no país contra o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, toda decisão seria necessariamente uma decisão interessada. De sorte, e onde eu quero chegar, de sorte, Rafael, veja que coisa, que a única decisão legítima de um ministro do Supremo seria aquela tomada contra pessoas do seu campo ideológico. Então, um ministro estaria impedido de tomar uma decisão A ou B, de tomar a decisão A, se ele tem proximidade ideológica com quem está sendo investigado. Então, só a decisão contrária é que é uma decisão legítima. Veja que isso nega a própria essência do que seria um tribunal. E eu não estou falando que esse problema está no tribunal. Esse problema está no olhar com que os tribunais estão sendo vistos. O que não? A culpa do próprio tribunal. Não, nem sempre, porque com alguma frequência alguns absurdos são ditos sobre a ordem legal de quem desconhece como funciona. Né? Então digo, sim, André Mendonça não é alguém contrário ao campo ideológico de Ciro Nogueira. Acusar perseguição aí fica mais difícil. Mas agora nós não podemos achar também que decisões judiciais só são legítimas se aquele que decide é contrário
digamos, a metafísica em que transita aquele que é investigado, né? E a atrapalhação de Ciro Nogueira não acaba por aí, não. Cabanão, olha, a maré tá bem ruim pro Ciro Nogueira. A investigação da Polícia Federal sobre um esquema de sonegação e corrupção da Refit, aquele conglomerado do setor de combustíveis que é controlado pelo Ricardo Magro, detectou um pagamento de 14 milhões de reais de um dos fundos ligados ao grupo para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira que leva o nome do parlamentar. Ele foi procurado, confirmou o pagamento e disse que a transação é referente à venda de um terreno para a construção de uma distribuidora de combustíveis de forma regular e declarada às autoridades. Essa transação financeira foi informada ao STF, que autorizou na semana passada a Operação Sem Refino. A gente falou sobre ela aqui no programa. A PF ela mirou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e expediu mandado de prisão contra o Ricardo Magro, que atualmente está no exterior e é considerado foragido. Inclusive, o nome dele foi incluído na lista de foragidos da Interpol. O empresário é líder do grupo apontado pela Receita Federal como o maior devedor contumaz de impostos do Brasil. As dívidas elas superam os 26 bilhões de reais. O Magro é investigado por fraude, sonegação de ICMS, lavagem de dinheiro, isso com foco no setor de combustíveis. E o pagamento à empresa do Ciro ainda vai ser aprofundado pelas investigações. Um ex-assessor dele chegou a ser alvo de busca e apreensão, mas o senador não foi alvo da Sem Refino. No início do mais, ele sofreu busca e apreensão ali determinada no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes no Banco Master. Então, a gente fica aí querendo saber até que ponto o Ciro está enrolado nessa situação também. Lembrando que esse é outro caso, né? Nós estamos falando agora da Refit, e ele justificou que a família dele vendeu uma área de 40 hectares para que se construísse uma distribuidora de combustíveis da empresa, né? E, portanto, teria sido, diz ele, foi uma venda regular, né? O problema é que é uma venda regular para um grupo que está atolado em problemas, né? Sempre tem um índice de coincidências incríveis com determinados personagens da vida pública. Eu não estou dizendo que tem sacanagem nesse troço, né? Agora, enfim, é uma pena que a pessoa interessada, né, a empresa interessada na área da família do senador em Teresina, que fica perto de uma fazenda gigantesca que Rafael tem no Piauí, né, ali a perder de vista. Não estou dizendo que essa venda foi irregular, mas uma transação feita com um grupo que não costuma primar pela legalidade, né? Essa operação em si até pode ser legal a ver, né? Agora, é claro que mais essa entra no passivo do senador também, que já está enrolado no caso Master, o que é inegável, né? Existem os pagamentos feitos por Vocaro mensalmente, etc., as cobranças, e aí, pagou, não pagou, né? Ele resolveu comprar briga, reapresentou a emenda dele, que então era do interesse do Master, assumidamente do interesse do Master. Vamos lá, né? Eu sempre torço para que as pessoas, eu sempre torço para que nesses casos, para o bem da política, nada de irregular estivesse ou esteja em curso. Seria muito bom. Eu acho péssimo que a gente viva um momento em que, quando se fala de política, estamos sempre falando de polícia, né? Isso degrada a vida brasileira, degrada o entendimento da política. Mas é assim que as coisas são, né, cara? É assim que as coisas estão, né? Eu espero. Adoraria que as explicações do senador fossem verdadeiras, né? Reinaldo, só para dizer que a minha fazenda é de caju, tá? Lá no Piauí, terra do caju, Opa! pertinho de Pix, minha cidade. Deixar isso claro aí. Bora Terra falar de do crise. caju, onde se faz a Terra do caju. cajuína, onde se foi celebrizada Maravilhosa, por aquilo, Caetano cajuína Veloso. cristalina. A cajuína cristalina. Ó, Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa belíssima essa música. pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina
do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima no destino. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina e Teresina. Música que Caetano fez em homenagem a Torquato Neto, um dos maiores poetas Maravilhoso do Brasil. Torquato Neto. Aliás, o Piauí e os poetas são uma coisa muito séria, porque Torquato, e tem o maior poeta do século passado, a meu juízo, do Brasil, chamado Mário Faustino. Aliás, tio-avô de Ciro Nogueira. Mas a poesia não tem nada a ver com isso. Exatamente.